Fala, pessoal. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula do módulo Evolução na Veia, né? Pessoal, a aula de hoje tem por nome a etologia versus behaviorismo. Como interpretar o comportamento animal. Pessoal, a aula de hoje não é sobre apropriadamente etologia versus behaviorismo, colocando as duas como posições completamente contrárias, né? E como se nós não pudéssemos aprender com as duas posições, tá? As duas posições, a gente tem possibilidade de aprender sobre o comportamento animal, analisando o comportamento animal, né, com a ajuda das duas, tá? Então já vou tirando essa possível visão que alguns poderiam formar de alguma treta, né? Alguma, alguma, alguma contraposição forte, né? Para que a gente consiga ter maior proveito, né, dos conteúdos que nós abordaremos hoje. Pessoal, novamente, né, eu utilizei esse livro aqui, tá? Ó, somos inteligentes bastante para saber o quão inteligentes são os animais, tá? Enfim, caso vocês queiram saber, né, qual parte que eu estou trabalhando do livro, quais partes eu estou utilizando, é só me mandar uma mensagem, né, lá pelo WhatsApp que a gente conversa mais, tá? Não prometo que eu vá abordar outras partes desse livro aqui, né? Mas eu tenho gostado bastante dele e eu acho que os conteúdos dele são interessantes, né, para vocês, né? Se eu não achasse que fosse interessante, eu não entraria, né, para começar. Então, pessoal, né, sem mais delongas, né, é, vamos começar, né? Só beber minha aguinha aqui. Pessoal, muitos de vocês podem acabar sabendo o que é o behaviorismo, né? Dentro das áreas psicológicas, né, que, enfim, né, não quero resumir o behaviorismo a isso, mas é meio que uma compreensão comportamentalista, né, dois animais, tem um foco no comportamento, não no que se passa internamente do animal para que o comportamento seja executado. Enquanto a etologia, pessoal, ela é o estudo biológico do comportamento animal, tá? E ela foi iniciada, né, pelo Lorenz e pelo Nico Timbergen, tá? Os dois ganharam Nobel, né, prêmio Nobel com a etologia, né? E os dois fundadores, né? Vamos dizer assim, da etologia. E como a etologia, né, é o estudo biológico do comportamento animal, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? A etologia, pessoal, ela respeita a história de vida dos animais. Né? O etólogo ele quer ver como o animal se comporta em seu ambiente natural, tá? Principalmente, né, vamos dizer assim, né? Não num ambiente arranjado, formulado por seres humanos, né, para testar algum tipo de cognição, vamos dizer assim, né, ou para saber se determinado animal consegue executar determinado comportamento, né? Então, os etólogos estão interessados, né, novamente, em entender o comportamento animal no seu pano de fundo natural, tá? Pessoal, quando eu falo aqui behaviorismo, tá? Eu não estou querendo dizer o behaviorismo repaginado que a gente tem hoje, tá? Muitos behavioristas, por exemplo, incluem, né, nas explicações deles um pano de fundo dado pela neurociência, tá? Ou por outras ou por outras áreas, vamos dizer assim, né, como psicologia evolucionista, como posições mais cognitivistas.
Então, o behaviorista hoje, né, pelo menos os não radicais, vamos dizer assim, eles não ignoram o pano de fundo do comportamento, tá? Então, quando eu estiver me referindo a behaviorismo aqui, eu estou querendo me referir a behaviorismo radical, tá? Um behaviorismo ali da década de 60, da década de 50, 70, né, que, enfim, interpretava o comportamento animal como sem pano de fundo algum, né? Como se o comportamento fundasse o próprio comportamento. Através do estímulo, né? Através da coação, vamos dizer assim, né? Para que um animal executasse, né, determinado comportamento. Então, quando eu falo aqui de behaviorismo, eu não falo no behaviorismo rearranjado, tá? Readequado ante as novas evidências. É claro que ainda hoje, provavelmente ainda existem behavioristas que são que utilizam desse behaviorismo radical, né? Que é praticamente um lamarquismo, né? Como se o comportamento fundasse o comportamento. Você pode alcançar aquilo que você quer alcançar, né? Não importando a sua bagagem genética, né? O seu quadro neuropsicológico, tá? Então, ainda hoje existem neurocientistas que têm esse posicionamento que praticamente diz que o comportamento só é fruto dos contextos ambientais, tá? Entretanto, eu creio agora do que eu vejo, né, é que felizmente muitos behavioristas não são mais assim, né? Não acham que o comportamento é simplesmente fundado pelas condições ambientais e não existe, né? Não existem bagagens, não existem características, vamos dizer melhor, né, nos organismos, características internas, né, neuroanatômicas, fisiológicas, que condicionam, antes do próprio condicionamento do behaviorista, o comportamento. Tá? Então, novamente, quando eu estiver falando de behaviorismo aqui, façam essa abstração de entender esse behaviorismo mais radical. Tá? Pessoal, então o behaviorismo radical do século XX, né, ele ridicularizava qualquer um que projetasse alguma intenção, né, na mente do animal. Então, ele não via, né, o behaviorista radical do século XX, ele não via uma interpretação, uma tentativa de interpretar o comportamento animal utilizando, né, de não só interpretações externas, mas das causas externas não só interpretações externas, mas das causas internas do comportamento. Ele não via isso com bons olhos. E estranhamente não, né? No século XIX, por exemplo, vocês peguem ali é, o Darwin, ele fala claramente, né, de causas internas do comportamento animal. Né? Vocês pegam lá a Descendência do Homem, que é um livro do Darwin, né? É um outro que ele aborda a expressão dos animais e nos homens. Eu tenho aqui, só que eu esqueci o nome do livro, depois eu posso pegar para vocês, que é bem interessante também. Então, o behaviorismo ele veio meio com uma resposta, não a Darwin, né, mas a determinados, a alguns pesquisadores que, infelizmente, faziam pressuposições infundadas acerca do comportamento animal, né? Então, o behaviorismo veio com uma solução, né? Vamos parar de colocar os nossos vieses, as nossas particularidades psicológicas e vamos tentar analisar o comportamento pelo comportamento. Mas isso vem com uma série de problemas, né, esse behaviorismo radical, que eu vou falar, né, mais adiante. Né? Então, pessoal, o behaviorista radical ele interpretava a mente dos animais
É como uma black box, né? Como uma caixa preta, né? Em que nós não conseguimos, né? Em que nós não conseguiríamos interpretar de nenhuma maneira, tá? Então, o comportamento animal ele seria reduzido, né, a incentivos e punições. Incentivos e punições que podem ser mensurados porque são fatores externos ao comportamento, tá? Não são causas internas, tá bom? Então, os animais eles seriam seres quase, né, que completamente passivos, né? Você condiciona e ele se comporta, né? Essa técnica do behaviorista foi chamada de condicionamento operante, tá bom? Ou seja, o behaviorista ele operacionalizava o comportamento, né, dos outros animais para investigar, né, a capacidade comportamental dos animais. Porém, pessoal, como eu falei antes, né, isso vem com uma série de problemas, né? A gente pode colocar, por exemplo, um cachorro, né, e um coelho, tá, para correr atrás de uma bola, por exemplo. Não importa quantas quantos incentivos, né, vamos dizer assim, você dê para ele, né, para o coelho, tá? Ele nunca correrá atrás de uma bola, tá bom? Não com a alegria de um cachorro ou de um gato, né? Ou com a mesma facilidade, tá? Isso ocorre, pessoal, justamente, né, porque falta ao coelho algo que não falta ao cachorro ou ao gato, né? Que é o instinto da caça, tá? Que domina, né? Que causa, né, o entusiasmo do gato, do cachorro, tá? Esse entusiasmo inicial. Então, por exemplo, a gente entender o comportamento animal como uma black box é praticamente a gente esquecer, né? Esquecer todas as causas internas de um comportamento. E quando a gente esquece as causas internas de um comportamento, nós estamos praticamente despachando grande parte da complexidade do comportamento do animal, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar um cachorro, pode pegar um gato, pode pegar um chimpanzé e colocar eles numa escola ocidental como a nossa, né, como ocorre nas nossas escolas aqui no Ocidente. Mas eles não sairão de lá alfabetizados, não importa quanto incentivo e punição o professor dê. Isso significa que, para um comportamento ser operacionalizado, é preciso existir características internas, características naturais do organismo, para que ele possa executar esse comportamento. Ou seja, o condicionamento operante depende de condições de possibilidades comportamentais. Tá? Então, essa é uma grande crítica que é feita aos behavioristas radicais, né? Que são quase uns lamarquistas, vamos dizer assim. Você coloca ali o animal num determinado ambiente, dá incentivos para ele e ele vai fazer o que você quer que ele faça. Né? Ou seja, né? Bota a girafinha ali, agora, claro, estou ridicularizando esse posicionamento. Né? Bota a girafa ali para ficar esticando o pescoço, que me dê algumas. Me dê alguns anos, alguns meses, e essa girafa vai aparecer com o pescoço grande, né? Pegando lá a fruta onde você estipulou para ela tentar alcançar. Então, esse behaviorismo radical, ele, ao interpretar o comportamento como uma black box, ele foge diante da complexidade comportamental, né? E como e essa é a missão, vamos dizer assim, né,
dos etólogos e dos psicólogos, né? Lidar com essa complexidade, conseguir manejar essa complexidade, dando uma explicação satisfatória. Tá? Então, pessoal, a filogenia, ou seja, né, os ancestrais, as espécies ancestrais, os organismos ancestrais daquele animal, estabelecem as oportunidades de aprendizado. Tá? E é isso que o behaviorista radical não percebe. Né? Quando a gente deixa de entender tanto as características naturais quanto a filogenia daquele animal, a gente passa a não prestigiar o comportamento, a complexidade comportamental daquele animal como nós deveríamos. Entende? Então, por exemplo, peguemos um chimpanzé e peguemos um ser humano. Nós temos um ancestral em comum que viveu ali em torno de 6, 7 milhões de anos atrás. Aí a gente pega, por exemplo, as características, a musculatura facial dos seres humanos e a musculatura facial dos chimpanzés. Nós compartilhamos, é, assim, mais de 90% da musculatura facial com os chimpanzés. Então, assim, pressupõe-se que essa musculatura facial humana, e a musculatura facial dos chimpanzés, tenha vindo do ancestral em comum. E nesse sentido, as capacidades musculares, por exemplo, a capacidade de sorrir, né? Agora sorrir, eu não estou fazendo pressuposição interna, mas fazer assim, provavelmente veio de um ancestral em comum. Então você pega o sorriso de um chimpanzé e você pressupor que ali não passa nenhum tipo de intenção, de desejo ou algo semelhante ao que se passa na mente humana, é um ceticismo infundado, tendo em vista o mundo natural, o mundo social em que o chimpanzé é submetido e a história filogenética compartilhada entre os humanos e os chimpanzés. Ou seja, quanto mais perto o animal está da gente, no ramo filogenético, mais sentido faz, do ponto de vista de evolução gradual do comportamento, de características físicas, neuroanatômicas, pressupor que esse chimpanzé, dentro da vida emocional dele, há algum tipo ou muita semelhança com a nossa vida emocional. Tá? Então, esse antropomorfismo que nós poderíamos colocar dentro do comportamento animal é fundado quando nós obedecemos à história, quando nós pensamos na história natural daquele animal. Tá? Então, esse é o cuidado que tanto o behaviorista, que adere às evidências, aos panos de fundo correto, quanto o etólogo, que estuda a biologia do comportamento animal, precisam ter em mente. Tá bom? Vocês já provavelmente já fizeram algum link com isso, né? Porque a gente já trabalhou essa questão da consciência animal aqui. Mas é legal que as aulas estão fazendo conexão uma com a outra, né? Ou seja, pessoal, voltando ao behaviorismo radical, né? Ou melhor, a um conceito dos behavioristas, o condicionamento operante só pode reforçar o que está dentro do pano de fundo, né, da condição do animal. Tá? E o problema, o grande problema do behaviorista radical é que ele ignora, né, a ecologia, o ambiente natural, o ambiente daquele animal, quando ignora, né,
a história de vida de cada espécie, tá? Então você, psicólogo que está me ouvindo, né, pense nisso quando você for pensar no comportamento humano, no comportamento dos outros animais, tá? Então nós não devemos negligenciar a história natural das outras espécies e da espécie humana quando nós vamos perceber o comportamento humano. A nossa preferência, por exemplo, por alimentos hipercalóricos, ou seja, contém açúcar, gordura, ignorar que esses alimentos eram difíceis de serem encontrados durante o Pleistoceno, ou seja, de 12 mil a 2,5 milhões de anos atrás, e que isso moldou a nossa preferência por esses alimentos que são hipercalóricos, porque o ambiente em que vivíamos tinham, né, menos desses alimentos, então quando nós achávamos esses alimentos, significava que nós deveríamos aproveitar a oportunidade de consumir esses alimentos. E isso explica, em parte, porque que hoje, dentro da sociedade industrial, mais pessoas morrem por doenças decorrentes de sobrepeso e obesidade do que de fome, tá? E aí, pessoal, né, esse behaviorismo radical, né, ele não foi bom, né, não foi bom para que a gente conseguisse compreender o comportamento animal da maneira adequada, né? E aí, pessoal, né, no Centro Nacional de IERCS, né, de pesquisa sobre primatas, e o seu programa então, pessoal, no Centro Nacional de IERCS, né, de pesquisa sobre primatas, houve uma época em que ele foi dominado por behavioristas radicais, né? Os behavioristas, pessoal, eles deixavam os chimpanzés com fome e trocaram os seus nomes por números, né? Tentaram fazer com que os chimpanzés executassem as suas tarefas por conta da fome, mas fracassaram. E nas palavras de Skinner, pessoal, que até onde eu sei, né, foi o fundador do behaviorismo, é, colegas, né, de coração mole frustraram os esforços para reduzir os chimpanzés a um estado satisfatório de privação. Tá? Ou seja, né, ele meio que apoiou essa questão de colocar os chimpanzés, né, com fome para que se desse uma recompensa alimentar para esses chimpanzés e que para se testasse, né, as condições de possibilidade comportamental desses animais antes um estado fisiológico claro de fome. Hoje esse tipo de experimento nem é permitido mais. Não até onde eu sei. Então aqui, pessoal, a gente não está criticando, tá? Antes de tudo, é preciso deixar isso claro, a ideia de condicionamento operante, tá? Mas sim o fato dos behavioristas radicais ignorarem a história natural do animal, tá bom? Ao ponto de chimpanzés, que provavelmente têm uma vida emocional muito parecida com a nossa, deixar esses animais com privação, com fome, um sofrimento agudo, sem consideração acerca desses animais, tá? Então, pessoal, né, a grande diferença entre os etólogos e os behavioristas radicais
é que os etólogos estão mais interessados no comportamento do animal quando ele é executado em seu ambiente natural, não em um ambiente controlado por humanos, né? Como é o caso dos experimentos de condição com condicionamento operante, tá? Então, o foco da etologia, pessoal, resumindo, né? Eu falei muito mais do behaviorismo até agora, está no comportamento natural de cada espécie, tá? E os dois grandes, como eu falei antes, né, arquitetos da etologia, pessoal, foram o Lorentz, né, e o Timberlake. E aqui, né, eu trouxe mais uma questão histórica que eu acho bem interessante também, né? O Lorentz, pessoal, e o Timberlake, eles tinham personalidades bastante diferentes, né, bastante distintas, né? O Lorentz, ele era bastante eficaz em encantar as plateias, né, com os seus discursos. Ele era capaz, não só isso, né, não era só um excelente comunicador, mas ele também era capaz, pessoal, de se introspectar, né, na mente da espécie, né, que desejava, né? Então ele se imaginava ali sendo um peixe, sendo, né, uma ave, sendo um lobo, né, caçando sua presa. Então ele era essa pessoa capaz de se introspectar dentro da cognição do animal e respeitar essa cognição a partir de uma história de vida, né, daquela espécie, né? Enquanto o Timbergen, pessoal, olha, ele tinha uma personalidade mais de um acadêmico sério, né? Vocês já viram acadêmicos sérios por aí, né? Ele era um cara extremamente eficiente na coleta de dados, tá? E ao contrário do Lorentz, né, que ele ficava mais nessa parte introspectiva, né, de formulação de hipótese, né, e o que é bem interessante, né? Aí agora, pessoal, vou citar uma passagem aqui, vou pegar o livro, né, que eu acho genial, assim, ó. O autor aqui falando, né, Morris, né, o nome do cara, né, falando sobre o Lorenz. Descrever seu desempenho como um tour de force seria pouco, parecendo um cruzamento entre Deus e Stalin. Sua presença era avassaladora. Ao contrário do que prega o Shakespeare de vocês, ele retumbou. Há loucura em meu método, o Lourenço que falou, né? E realmente havia, o Morris confirma. Quase todas as suas descobertas foram feitas por acaso. E sua vida consistiu, em grande parte, numa série de desastres com as coleções de animais das quais cercava. Sua compreensão da comunicação e dos padrões de exibição dos animais era reveladora. Quando falava sobre peixes, suas mãos viravam barbatanas. Quando falava de lobos, seus olhos eram os de um predador. E quando nos contava de seus gansos, seus braços se transformavam em asas enfiadas nas laterais de seu corpo. Ele não era antropomórfico, era o oposto, teriomórfico. Tornava-se o animal que estava descrevendo. Essa é a descrição de Morris sobre Lorentz. Então é bem interessante isso, né? Eu acho incrível. Então, pessoal, continuando aqui, né? A grande novidade da etologia foi a ideia de que o comportamento típico, tá, de uma espécie, ele é reconhecível, tá? E mensurável tanto quanto de qualquer outro traço físico, tá bom? Então, o comportamento dos animais, pessoal, eles novamente
estavam, né, ao nosso alcance, tá? Com o behaviorismo, eles se tornaram uma black box, né? Mas a etologia abriu essa caixa preta novamente, tá? Então, é uma anatomia semelhante, tá? Mais uma execução comportamental semelhante. Lembremos agora dos músculos faciais humanos e dos músculos faciais dos chimpanzés, tá? É igual ao comportamento herdado de um ancestral em comum, tá? É... E isso foi uma inovação trazida pela etologia, tá bom? Nós somos todos, eu incluindo, né, me incluindo, né, incluso nisso, nós somos todos lorenzianos, tá? Vocês evolucionistas, né, que estão aqui me ouvindo, são lorenzianos. Ou seja, vocês gostam de se introspectar dentro da mente dos outros animais, obedecendo à história de vida desses outros animais e as suas características fisiológicas, e também, né, neuropsicológicas, para saber, afinal, o que para entender, afinal, a complexidade comportamental desse animal, a partir, né, tanto do comportamento visto em sua ecologia ou em seu ambiente natural, quanto a partir também das suas causas internas, fisiológicas, neurológicas, psicológicas, preservando tanto o ambiente natural quanto a história filogenética desses animais, tá? É, e é o que eu falei, pessoal, né? Tanto eu falei do behaviorismo mais, né? Nesse caso. Mas tanto a etologia, né, quanto o behaviorismo, eles seriam reações contrárias a interpretações exageradas da mente animal, menos acuradas, tá? Então, até o behaviorismo radical, né, ele, em sua fundação, vamos dizer assim, ele tem bons motivos, né? E o Darwin mesmo, pessoal, como eu falei antes, né, ainda no século XIX, ele fornecia explicações cuidadosas acerca das semelhanças possíveis da vida interna dos animais conosco, tá? É, a gente está um pouco lento aqui, pessoal, mas eu acho que vai melhorar. A gente já está no final, né? Então tá tranquilo. Entretanto, pessoal, caso estivermos dispostos, né? Caso a gente estiver, é, caso nós tivermos, né, evidências, né, da complexidade cognitiva em determinadas espécies, né, nós não temos motivos para reduzir a vida psíquica do animal que estamos vendo executar um comportamento aparentemente complexo, tá? Não temos por que reduzir a vida do animal, né, cognitiva, psíquica, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje, né? Nossa conversa de hoje, tá? Espero que eu tenha sido claro que eu estou falando de behavioristas radicais, especialmente aqueles, né, que viveram no século XX, tá? E é isso. Tomemos cuidado quando a gente for pensar no comportamento animal. Vamos tentar o interpretar a partir da história natural daquele animal,
a partir da sua ecologia, a partir, né, de como se deu a filogenia desse animal, quais são os ancestrais desse animal, se esses ancestrais compartilham de alguma maneira de traços conosco. Vamos tentar entender as características fisiológicas daquele animal, neurológicas daquele animal, para que nós não para que a gente não reduza a complexidade psíquica daquele animal e acabemos, portanto, entendendo o comportamento animal de uma maneira mais simplória, menos acurada, tá? E aos behavioristas radicais que ainda hoje existem, não larguem esse lamarquismo de vocês, tá? O ambiente não é tudo, tá bom? A genética importa, o ambiente importa, tá? Falando especificamente agora do comportamento humano, não coloquem na cabeça das pessoas que elas podem ser aquilo que elas querem quando elas quiserem. Tentem olhar a história de vida dessas pessoas, quais são as dores que ela passa, qual é a história dessa pessoa, dos ancestrais dessa pessoa, qual é a genética dessa pessoa. Você nem sabe o que se passa dentro da cabeça dessa pessoa. Se ela tem alguma propensão que você não conhece, desrespeitando essa pessoa, produzindo comportamentos, usando aqui no sentido mais senso comum, não adaptativo nessa pessoa, a iludindo em troca de dinheiro, em troca de fama. Pense antes nos contextos populacionais em que essa pessoa vive, tá? Na etnia dessa pessoa, tá bom? Então, pensem, né? Na trajetória não só da pessoa no ambiente em que ela vive, mas também dos ancestrais dela, tá? Não adianta você querer, sem fazer uma análise, vou dar um exemplo aqui, do físico dessa pessoa, falar que ela vai virar o Mister Olímpia, que é só ela entrar na academia, comer bem, se alimentar bem, sem tentar entender o contexto tanto ambiental quanto genético dessa pessoa, tá? Então, parem de enfiar lamarquismo na cabeça das pessoas. Por favor, parem. Obedeçam, entendam a complexidade. Vocês sabem disso. Entendam, obedeçam a complexidade psíquica, genética, filogenética dessa pessoa, tá? Então, a gente consegue ajudar muito mais as pessoas assim, sendo assertivos, compreendendo a subjetividade dessa pessoa. O ambiente não é tudo. A genética importa, a biologia importa. Então, entendendo a genética e a biologia, entendendo como ela se relaciona com o ambiente, que é tão importante quanto, a gente consegue compreender o contexto comportamental, o contexto de condição de possibilidade comportamental sendo mais acurado, a que essa pessoa está submetida. E aí sim a gente consegue ajudar essa pessoa da melhor maneira. Tá? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na semana que vem, tá? Aí vocês dão uma olhada lá na página no que para saber qual é a aula, que agora eu não me lembro qual é a próxima aula, mas a gente se vê na semana que vem, na segunda-feira de novo.
tá bom? Então, tchau, tchau. Fui.